Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Alô, gente! Começamos então o segundo episódio dos detalhes na história da arte e da moda. No episódio passado a gente falou um pouco sobre Renascimento, né? Vamos continuar nessa onda dos 1500, onde a gente terminou com Elizabeth. E o seguinte, a gente está trabalhando com pinturas da história da arte do Renascimento até o século XIX, focando nos detalhes das pinturas e falando um pouco sobre a história dos pintores, das pintoras e dos quadros. Então a gente começa com esse quadro maravilhoso, da Fede Galícia, que foi uma artista do Renascimento. Ela, basicamente, boa parte da obra dela era natureza morta. Ela é conhecida por pintar natureza morta, que é uma temática restrita para as mulheres, né? Os homens pintavam natureza morta, mas a natureza morta para os homens era muito mais uma questão de estudo. A mulher era quase que obrigada a só pintar natureza morta. Era quase assim, você pode pintar natureza morta, pintura religiosa e retrato. Você só pode fazer isso. Ai, que chato. Que chato. Por isso, desse modo, a Fede, ela pinta a Judite Holofernes, que é uma história bíblica. Só que é uma história de uma mulher muito forte, muito poderosa. Vocês conhecem a história? Não conheço. O Holofernes, né, na verdade, ele era um general das tropas de Nabucodonosor. Com certeza vocês já ouviram falar esse nome, né, difícil. E ele estava ali com suas tropas no povoado onde morava Judite. Judite era viúva e muito bonita. Ela resolve, então, tirar o povo, né, dessa dominação e resolve seduzir Holofernes. Então ela coloca uma roupa muito bonita. Vejam que isso aí, essa muito roupa decotada. muito decotada. Esse aí foi o detalhe que a gente chamou bastante atenção aqui. Uma roupa bem sensual. E aí ela coloca esse colar de pérolas, né? Enfim. E vai lá participar de um banquete, de uma festa, com Holofernes falando que gostaria de fazer, né? Amizade ali, né? Com o pessoal, tudo mais. Que ela vai acompanhada de uma ama, é claro. Ela é uma moça decente, né? Ela não vai desacompanhada. E aí, quando o Holofernes tem uma bebedeira, enfim, quando ele vai dormir, que ele dorme, né? Ele apaga por estar bêbado. Ela simplesmente pega tem alguns que são faca, outros que são espada, né? A Artemisia Gentileschi, ela faz com uma espada mesmo, né? Corta a cabeça, decapita o Holofernes, coloca numa bandeja, né? No caso da Fede, geralmente é colocado num cesto, numa mais discreto, né? Pra carregar. E elas saem, né? Felizes e contentes. Matamos o general, logo ganhamos a guerra. Então a história é bíblica, né? Mas é a história de uma mulher muito forte. E vejam que o detalhamento que a Fede dá na roupa da Judite. É incrível. Dá pra ver o brilho do tecido. E aí a gente já tem um tecido brocado, que é um tecido mais caro, então já é um tecido nobre, né? O detalhezinho ali, né, o que segura, né, a roupa, né, no meio, né? Né, aquilo com certeza de ouro. Gente, agora eu fico perguntando, ela era do povoado. Ela resolveu trazer um contexto, assim, ela botou a melhor roupa pra seduzir, né? Exatamente. Até mesmo porque esse tipo, sei lá, essa saia, calça, não sei o que ela tá usando, né? Que não tem a parte de baixo, né? Vocês notarem, no detalhe ali de baixo, tem o nome dela, Fede, assinado na faquinha, Fede Galícia. E o ano, 1596. Bom, enfim, mas o que chama a atenção... Fala, Nath. Que eu acho muito bonito, que chama atenção também, é realmente a joia que ela usa no pulso. Verdade. Né? A pulseira, né? Muito bonita. Na lateral ela tem ali, ó, as joias cravadinhas e tal. É pra acompanhar, pra compor. O a visual roupa todo, entendeu? Que ela foi lá para seduzir o Holofernes. Isso é interessante, ela é sexy, né? E aí Fede arrebentou, mandou muito bem, tecido, planejamento. Nossa! Nota 1000, né? É lindo, né? Dá pra ver as costurinhas. Olha, a gente trouxe outro detalhe. Da
da combinação, né? A blusa de baixo, né? Dá pra ver a costura, como que é feita, né? O bordado da parte de cima dessa vestimenta dela, né? Essa alça toda bordada é muito bonita. Muito bonito. Eu fico pensando nas pessoas que pensavam fazer essas roupas, né? Que é incrível esse babado, né? Essa coisa assim na gola. É lindo. E a pérola. Incrível detalhe também, né? Muito bem pintado, representada a pérola. A gente trouxe poucos desses exemplos, mas que foi muito usado esse corte, né, nas roupas, que era justamente para parecer o forro. Reparem que tem de novo aquele bichinho pendurado, só que ele está com a cabeça na mão e o pezinho, um de cada lado, ó, do braço. Né? Gente. E com a correntinha, como se fosse um cachorro, né? Uma coisa assim de carregar. De novo, a gente falou desse bichinho no podcast passado. Então quem não viu ainda sobre isso, vá lá. Essa coisa macabra que se fazia nessa época com os furões, os bichinhos inocentes. Tadinhos. Tá? Bom, voltando vamos voltando ao forro, né, da manga ali, né? É muito engraçado, porque eles realmente usavam colocava, né, essa combinação por baixo, fazia esses cortes, né, no tecido. Muitas vezes, né, algumas roupas que a gente vê do Henrique VIII tem essa coisa do forro puxado até pra fora. Essa aqui ela não tá puxada pra fora, ela tá só apenas aparecendo, né, e a gente vê, né, o bordado do corte que é feito no tecido, né, e o bordado não é um bordado qualquer, porque a gente vê que tem fios, né, de ouro, né, pedrinhas. É o retrato do poder, né? Só que a observação importante, a gente tá falando da corte espanhola. Se vocês repararem, é um pouco mais sóbrio, porque ele era mais assim, religioso, talvez, Sim. né? Mais católico. Sim, e ela tá usando preto. E se eu não me engano, ela não está de luto. Não, porque ela tá com os detalhes rosa, né? Ela não está de luto. Até porque ela era casada com o Filipe II. E o Filipe II, ele não tinha morrido ainda. Então, ela não está de luto. Então, ela não está Mas de o luto luto não é uma coisa depois? Não, o preto sempre foi usado para luto. Aqui na Espanha é que não se usava o preto só para o luto. É porque era uma coisa de sobriedade mesmo, né? É isso mesmo. O Filipe II, ele é retratado geralmente, tem uns quadros dele mais velho, ele todo de preto, como se fosse um padre. Umas roupas bem parecidas, né? Muito pretas, assim, não tem nada, só o máximo que tem um rufo branco, assim, pequenininho. Então, é realmente mais sóbrio, apesar de ostentar muito luxo, você vê assim o rufo dela, né? O rufo, o cabelo, o fundo ali, que tem uma espécie de uma cortina, que é toda elaborada, a cadeira, o próprio furão, coitadinho. O desenho, né, que faz o espartilho na roupa dela, todo cheio de joias. Mas mesmo assim, comparado ao que a gente viu, né, Elizabeth, etc., é bem mais simples, né? Esse aqui, por exemplo. Olha o tamanho desse rufo. Esse aqui já é esposa, é outra Isabel, que foi casada com... porque a Espanha, né, dominada por Isabel. Isabel. Elizabeth também, Elizabeth é inglês, também rainha. Isabel, então essa Isabel já é Isabel, esposa do Filipe IV. A Isabel que a gente viu de Valois anterior é do Filipe II, tá? A do Filipe IV já é a época do Velázquez, né? Assim, desses grandes artistas. Só que esse aqui é o artista Porbus, o jovem Franz. Que o Porbus até aparece no romance, numa história do Balzac, a obra-prima ignorada. Parece o Poussin e o Porbus. Mas ele é dessa época? Como nome? Não, é do século XIX, só que ele faz uma referência ao Porbus. Eu acho que imagina que seja ele. Deve ser. Né? Porque é um nome meio difícil de se achar, né? Enfim, falando dos detalhes. É incrível, né? Porque você vê que já é Espanha ainda. É Espanha, mas a gente vê um pouco daquela coisa, né? Do forro aparecer entre as tiras, né? Do tecido, né? A manga não era uma coisa inteira, né? Ela em tiras, né? Não é uma manga igual hoje em dia que se costura um pano fechado, né? Ela é feita em tiras. Esse espartilho, ele já é mais afinado. Já é bem mais afinado. Isso aí já se coloca a parte
né, a parte de dentro, né, que você vê embaixo do broche, né, tem uma parte fechada, tem a parte de fora do vestido e aí a manga. Complexo, né? Quantas Complexo. coisas. Muitas coisas. E esse de baixo parece que ele é plissado, né? Ele é todo plissado. Olha a dificuldade pra você manter essa roupa. Imagina as mulheres que lavavam e arrumavam. E tinha que ser branquinho. Imagina, gente. Que o branco dava essa coisa de riqueza, né? De pureza. De limpeza. Uma vez eu li naquele Victoria and Albert, falando que eles têm uns textos ótimos de moda. Falando que eles usavam, era aquele maisena. Qual o nome da maisena? Amido de milho para engomar. Até há pouco tempo se usava, né? Só que era uma charge da época falando que as pessoas passavam fome. Quando as pessoas passavam fome, os ricos usavam amido de milho para engomar as roupas. Assim, uma coisa absurda. O broche, gente, esse broche. Essa gola também tá incrível, né? Esse rufo, né? É um rufão, né? Esse realmente não dá pra fazer nada com esse rufo. Assim, esse tá maior que aquele que a gente viu no podcast passado da Elizabeth. Mas ela era rainha, né? Também. Pois é a nobreza, né? E esse brinco com uma pérola? Quanto custa um brinco desses? Agora a gente vai lá pra Holanda, a gente falou de Espanha, a gente dá um salto. Essa é a artista Judith Lester, ela foi uma artista do século XVII, trabalhava como professora, né, e tal, e depois, olha só, ela se casou e aí parou de produzir praticamente. Uma pena, né, uma perda. Bonita. E aí o trabalho dela é muito parecido com o do Frans Hals, tanto que essa pintura foi atribuída a ele até 1893. Apagaram. Ela assinava JL, que é a inicial dela, né? Uma estrelinha. Cobriram com Frans Hals. E aí vem de encontro com aquilo que a gente falou no podcast passado. Mulher não pode pintar, valoriza muito mais se for de homem. Então, o que acontece? Ela tinha uma técnica muito semelhante ao do Frans Hals, porque ela foi aluna dele. Se você fizer uma datação carbono, você vai ver, trata de uma pintura do século XVII, da Holanda, daquele mesmo lugar, que provavelmente mandavam fazer a tela no mesmo lugar, as tintas eram a mesma, não sei o que. Então, a técnica muito parecida. Então, foi moleza falsificar e atribuir ao Frans Hals. Teve uma outra tela dela também, que tá no Louvre, que também recentemente descobriram que era dela por causa de um raio-x. Descobriram que a assinatura tava por baixo ali. Isso é muita sacanagem. Desculpa, né? Mas acho que nós somos da Tarsila Grita, nós defendemos as mulheres. Se você ainda não segue a gente, segue a gente lá no Instagram. A gente tem o @TarsilaGrita. A gente mostra várias mulheres importantes da história da arte, da história da moda, enfim. E também se inscreve aqui no canal, porque é muito importante, né? Deixar o seu like. Sim. Isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo sobre mulheres. Bom, então falando ainda da obra, a gente tá reparando aqui que a pincelada já tá mais, ousada. Sim, nossa, já tá bem mais solta. Bem mais solta. E isso não impede que a gente tenha detalhes, né? Isso que a gente quer trazer. O que é interessante dessa obra é que de longe ela tem um brilho, ela é perfeito. Quando você olha de perto, é uma coisa assim espontânea, sabe? É muito sem esboço, sem aquela coisa desenhada do trabalho italiano, espanhol, enfim, né? A pintura holandesa, ela tem mais essa ousadia em questão de pinceladas, que a gente vê no Tiziano, claro que é italiano, mas assim, vai trazer uma pintura nova, que a gente chama de cor, né? Que é esse gesto mais aparente, né? Mais ousado. E o legal é que dá pra ver também, que o gibão que ele tá usando, na verdade, ele tem a manga lá com forro aparente, né? Que é típico da época. Ele tá usando lá o calção também aberto, né? Um pouco mais comprido, né? Ele não gostava de shortinho. Ele não usava shortinho, usava calção. Que é, assim, de longe a gente vê, né? Muito perfeito. Agora, quando a gente olha de perto, né? É uma pincelada bem mais... Que não é tão nítido, né? O detalhe. Exatamente. É igual esse quadro dela, um autorretrato. Se vocês verem no canto direito ali, né? Na ponta inferior, a gente vê ela pintando um quadro dela. E vocês veem que ela tá com um
prato, praticamente, no pescoço, né? E aí eu fiz Tá questão. vendo? É um rufo. É um rufo. Tão grande, menos detalhado do que da outra. Provavelmente ela era mais pobre, né? Sim. Aí fazia um rufo inteiro e botava as rendas só na ponta. Na ponta. Mas o que eu achei interessante foi esse rendado que é manchado, vocês estão vendo? E que de longe passa essa impressão da renda. Perfeita. Perfeita, só que ao ver de perto você tem esse choque, né, esse encontro. Por isso que eu acho que é interessante você ver o quadro ao vivo, né? Sim. Porque você tá acostumado a ver no livro e quando você vê ao vivo você vê, nossa, né? Dá outro impacto. Dá um impacto. Você vê realmente a pincelada, você vê o gesto. O que acontece? Naqueles quadros que a gente viu no primeiro podcast, as pessoas estavam interessadas em esconder a pincelada, né? Isso. Pra trazer essa coisa mais real, né? A arte, coisa mental, né? Você, não é uma manualidade. Então você esconde o gesto. No caso aqui, não. Da pintura holandesa não tinha esse problema, né? Se mostrava realmente a pincelada, o gesto. Outro detalhe do quadro, que é da outra mão dela. Vocês estão vendo que essa mão aqui é a mão que ela segura o pincel que ela tá pintando e na outra mão ela segura um paninho. Olha só. Junto com a paleta. Com a paleta. E aí ela, olha só, a pincelada da roupa dela, por exemplo. Tá vendo que ela faz? Parece até uma coisa impressionista, assim. É verdade. Olhando assim, né, o detalhe. O detalhe, né? Não dá nem pra entender. Talvez se a pessoa não visse o quadro inteiro. Não dava pra entender. Então, uma revolução aí da cor, né? Total. Esse sim, eu gostei muito do cabelo dela. A gente já tá 100 anos depois, mais ou menos, né? Já tá no século 18. E o que eu mais gostei nessa pintura realmente foi o cabelinho dela, que tá tão bem desenhadinho, tão bem pintadinho, né? E ela era a Catarina Grande, imperatriz da Rússia. Ela era provavelmente admiradora da França, né? Igual a toda a corte russa dessa época, né? É francófila. Né? Então vejam que tá no estilo rococó francês. A moda, o próprio quadro, né? Tudo. E como tá tão fofo. Tá lindo isso. Realmente é muito mococó. Muito rococó. Mas mesmo assim não tá tão exagerado, né? Porque de Não. repente ela se controlava um pouco. Mas da mesma coisa, muito delicado. Você vê a tiarazinha dela em pérola, né? O cabelinho todo trançadinho dentro dessa tiara, né? Que termina numa também fita, muito complexo, né? muito complexo. Assim, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a Elisabeth Vigée-Lebrun foi a pintora oficial da Maria Antonieta. Quando o regime da monarquia cai, né, em 1789, ela vai se exilar, né, a Elizabeth, porque ela era pintora da rainha, né? Ela vai fugir, porque ela era a favor também da monarquia, enfim. E aí um dos lugares que ela vai pintar é pra rainha, pra imperatriz Catarina. Assim, é um dos quadros que ela fez, ela pintava muita corte russa, porque a Catarina recebeu muito bem, porque gostava dos franceses. Imagina ter a pintora da Maria Antonieta. Nossa. Incrível, né? E aí depois a Elizabeth volta pra França quando tem restauração, volta a monarquia na França, etc. Esse é de passar mal, assim, incrível, né? Esse rosa. Né? Saímos do Renascimento. Assim, gente, é uma coisa louca, né? Uma força total pra cairmos num rococó lindo. Lindo, pastel. E assim, é muito legal porque a gente consegue ver também perfeitamente como eram feitas roupas. Exatamente. Né? Muito obrigada aos pintores da época, viu? Por ajudar no nosso trabalho em moda, né? de uma representação tão fiel. Muito bom, né? A gente observa que lá no Renascimento, no começo do Renascimento 1400, ainda com aquela referência muito clássica, né? Aquela roupa muito... com poucos detalhes, né? Se focava mais no cabelo, né? Roupa mais sóbria. E depois a gente foi vendo que no Renascimento ainda foi se valorizando o bordado, né? Os rufos, as mangas. Se torna mais luxuoso. Mais luxuoso, a questão do retrato do poder, né? E a gente chega aqui no rococó, que é pleno absolutismo, né? É a França. Frufrus e abundância. Muitos frufrus, muita informação, né? Chega até a ser exagerado. E essa paleta pastel, né? Esse cabelo quase branco, né? Cinza. Que era a moda também, né? Será aquela moda porque se usava muito talco no cabelo? Pra deixar limpo. E aí... Ficava branco. Ficava branco e aí se padronizou, né? Porque é o seguinte, rococó é um termo que surge
durante o reinado do Luís XV. Então, o rococó, ele surge com o Luís XV. Tudo que você vê rococó, a pintura rococó, ela começa com o Luís XV. O Luís XIV ainda que é naquele período que a gente chama de barroco, quando ele faz Versailles, né? É século XVI, XVII, minto. Rococó é século XVIII, então Luís XV pra frente, até Luís XVI. E aí a Maria Antonieta vai pegar a onda do rococó ali. Não é ela que inventa, não é ela que... Mas ela vai se adaptar o rococó ali. A gente já não tem mais essa coisa, né, do Rufo, ele já saiu de moda, né? Agora a gente tem, né, porque o Rufo, ele era aquela coisa, né, que fechava o decote, né? Agora a gente já tem o decote, a gente já tem o colo aparecendo e essa fitinha no pescoço, né? Esses laços, né, na frente, né? Porque aí aqui era como se fosse um casaquinho que você vestia, né? Então você colocava pela manga, essa parte da frente era presa no espartilho, essa parte dos laços ela era presa no espartilho. Nessa época a gente vai ver como a Madame Pompadour tava muitos esses laços estavam muito na moda nessa época, justamente para fechar essa parte da frente do espartilho que ficava à mostra, porque não era uma coisa inteira. Entendeu? E ela segura o quê? Uma partitura, parece? De repente ela tocava piano, né? Era uma mulher pra ser prendada, né? Será? Porque tem uma máscara ali, né? Na pintura grande. Um outro detalhe, né? Será que ela estava num baile? Pode ser também, pode ser. E ela foi tocar uma música, uma serenata? As mulheres tinham que... Sabe o que eu achei lindo? Né? O que eu achei lindo foi essa palhinha, né? Da cadeira. A palhinha, é verdade. Bom, e pra concluir, né, a gente tem aqui a Elisabeth Vigée-Lebrun, que foi a artista que a gente citou um pouquinho antes, que ela era pintora da Maria Antonieta. Ela é uma jovem, ela tinha a mesma idade da Maria Antonieta, as duas, e ela foi, assim, se deram muito bem, eram amigas. Então ela começou a pintar a Maria Antonieta, se tornou a artista da rainha, depois que ela vai ser aceita pela corte da imperatriz Catarina, na Rússia. E vocês verem um detalhe que eu acho lindo, que é o detalhe da rosa, que é muito delicado, né? Ela tá amarrando ali numa fetinha de cetim que ela colheu, provavelmente, as rosas que ela cuidava do jardim dela. O Trianon, que ela vai ser um lugar à parte em Versalhes, que ela se retirava, quase uma casa de campo, né, pra sair um pouco daquela vida lá dela monótona da corte, né, encontrar seus amantes, né, aquela coisa toda. E o cabelo dela altamente exagerado, né, mas ela gostava. Gostava, né? Um cabelo cinza de novo. E esses babados, né? Esses detalhes que a gente trouxe maior aqui. Essa renda é linda. A transparência, né? Desse detalhe. Por alguém especialista em renda, deve até saber de onde que é essa renda. Porque é tão bem detalhadinha, né? Verdade. Muito legal. Então é isso, gente. Fechamos aqui o segundo episódio do Detalhes na História da Arte na Moda. A gente vai continuar, a gente tem o terceiro e o quarto episódio ainda. Não deixe de seguir o nosso canal para poder receber as notificações dos próximos episódios, ok? Um beijo e até o próximo. Tchau, gente!